Salve, tudo bem? Meu nome é Fernando, faço parte dessa caminhada na cultura de rua aí desde 2008, né? Atuando aí na produção de eventos, sempre ligados à cultura de rua. Atualmente eu faço parte do bloco Cachorros de Selva, no passado também já fiz confecção de fanzines, né? E também era produtor de um blog chamado Cultura de Combate. Essa é a minha caminhada na rua, digamos assim. Na minha caminhada de formação, sou historiador, sou pedagogo também e sou formado em gestão cultural pela Unifesp, né, que é a Universidade Federal de São Paulo. Esse vídeo faz parte de uma proposta contemplada pelo PROAC Expresso 2021, no edital 39, que visa contemplar artistas, produtores, arte-educadores que durante o período da pandemia aí tiveram grande dificuldade. E a ideia dele é que ele seja um vídeo educativo, né, uma videoaula sobre produção de projetos culturais para o rap e o funk de periferia. Sou sabotagem, bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. O hip hop ele chega em São Paulo, né? No final da década de 80. É importante entender esse surgimento do hip hop em São Paulo dentro de uma perspectiva histórica, que era um final aí de um período de ditadura militar e de uma crise econômica super profunda no país, né? Então você tinha um setor da população que era super marginalizado e era mais fragilizado ainda pela questão da juventude. Então, o rap ele vem aí ligado a outros movimentos, né, da cultura underground, como o skate, como o punk, como o próprio rock de periferia, e ele vai se desenvolvendo ao mesmo tempo que ele se relaciona com os outros elementos da cultura. Que grupo vocês são? A gente não tem grupo, a gente é punk mesmo. Operário, trabalhador, estamos aí para manifestar também, contentamento com o governo, repressão militar e todo o resto aí. 1, 2, 3, 4, Todo aquele grupo de jovens que vinham das periferias se reuniam no centro da cidade, né? No centro da cidade de São Paulo, no Largo São Francisco e depois no Largo de São Bento, para trocar ideia, para trocar informação e para praticar sua expressão cultural, né? Então teve todo esse período aí dos anos 80, que é super importante na cultura hip hop. Passando pelos anos 90, que tem uma explosão, né? É um movimento que continua underground, continua longe da indústria de entretenimento, ele continua excluído mesmo pela indústria cultural, mas que ele é pulsante dentro dos ambientes e dentro dos espaços em que ele podia ocupar. Paralelo a isso, pensando aí já nos anos 2000, a gente tem o surgimento da cultura funk em São Paulo, né? Diretamente da Furacão 2000 para o mundo que canta e mexendo ao meio. Então, é um funk que ele tem alguns elementos que podemos fazer paralelo com o original funk lá dos bailes blacks. Evidentemente, esse funk que surge em São Paulo nas periferias, ele tem influência do Rio de Janeiro, né, do que acontece no subúrbio carioca, mas com o passar do tempo ele vai ganhando elementos que são específicos desse território, né, que leva a uma questão da ostentação, da ocupação das ruas nas periferias e de letras que ora contestam o sistema, ora contestam a violência policial, que são temas presentes nas periferias, né, de São Paulo, e horas também fazem um jogo bem interessante de afronte mesmo com a moral, com os bons costumes e outras coisas que o Estado impõe. Olha o tormentão, tapa na cara, por causa dela vergonha pra mim já. Tem que colocar o cuzão do Datena no ar e falar que os mandrake deu perdido na polícia. Um artista, pra perder o tempo dele escrevendo uma letra dessa, é porque ele já sofreu alguma coisa na pele, é porque ele já viu com o olho dele. Só que o que a gente passa na nossa música, a gente quer que a molecada, que os pessoal da quebrada se sente representado. Eu falo que sou MC maloqueiro, favelado bem trajado e o bolso com dinheiro. Outro elemento do funk que é fundamental a gente citar, eu acho que o funk e a economia eles andam lado a lado no pensamento em que ele constrói sua própria trajetória. Além da questão da marginalização, o funk e o rap eles têm
dois pontos comuns que vale a pena ser ressaltados, né? Uma criação de uma outra estética, que ela mistura, evidentemente, elementos que não são brasileiros, mas tem muita influência de elementos que são aqui do nosso território, né? Nosso território, tanto cidade quanto país, né? Então, nada que chega no Brasil, culturalmente, ele se mantém como está. Ele sempre sofre uma mudança e sofre uma alteração e gera algo novo. O funk e o rap têm uma contribuição fundamental aí pro visual das periferias de São Paulo. Para a gente conseguir entender o que o hip hop e o funk de periferia significam, né, dentro do imaginário cultural das periferias de São Paulo, a gente precisa entender o que de fato é a cultura e, para além disso, como que a cultura pode ser usada aí como dispositivo de controle social ou mesmo como elemento fundamental para a produção de identidade de setores das populações. A expressão cultural, né, e a expressão artística dentro da sociedade, eu gosto muito de pensar pela chave de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, né? E ele faz a reflexão de que em uma sociedade dividida por classes, a cultura ela pode significar moedas de acesso a outros setores, né? Ou pode também significar a permanência de grupos em alguns setores. A cultura, nessa perspectiva, ela tem o poder de fazer as manutenções dos lugares de poder. Nesse quadro, a cultura considerada erudita, ela se sobressai à cultura chamada popular, né? Então acho que eu começo a pensar aí a cultura de rua, funk, rap, hip hop, dentro desse grande guarda-chuva da cultura popular, que é desqualificada em relação à cultura considerada erudita. Existe uma tentativa de ser ensinada nas escolas, né? Dentro de um pensamento hegemônico e colonizador. Fortalecer o seu movimento cultural popular faz parte de um processo de resistência fundamental, pensando inclusive em luta de classes. Nos lugares mais longe da cidade, nos lugares mais distantes do país, morou? Esse prêmio vai pra todo o meu povo aí, morou, mano? Que vê no rap, que vê no Racionais, a esperança de justiça, de orgulho e de poder, morou? Bom, acho que pensando nesse esquema cabuloso aí que o Bourdieu pensou lá atrás, a gente consegue entender aí a cultura como uma trincheira de resistência, de identidade. E esse esquema de uma cultura se sobressair à outra, né, ele chamava de arbitrário cultural, né, é um conceito aí que ele desenvolveu para explicar isso. E isso a gente pode ver refletido em vários lugares, como por exemplo, que o Estado, de maneira geral, ele distribui a sua verba. Então, você pode ver, por exemplo, que na cidade de Taboão da Serra, que é onde estou gravando esse vídeo, historicamente, a cidade sempre investiu financeiramente e capital político muito maior no balé e sempre negligenciou e marginalizou as expressões de periferia. Então você tem ali um educador de dança de rua e 15 de balé clássico. Tá falando sério? Ih, rapaz. O famoso filósofo, historiador Karl Marx, ele dizia que os setores mais sensíveis da sociedade são os intelectuais e a juventude. Eu acho que isso fala muito com a realidade, assim. Eu acho que isso tem muito sentido. Mas eu acrescentaria os artistas também nesse grupo aí sensível da sociedade. Eu digo isso porque nós que de alguma maneira somos ligados ou somos ativistas da cultura hip hop ou do funk de periferia, a gente tem que ter um pensamento que a nossa produção, assim como nós, não estamos descolados da sociedade capitalista, e não estando descolados, a gente também sofre os efeitos dessa desigualdade e carrega também as obrigações de resistência mesmo e de combate. Bom, depois que a gente falou dessa parte teórica, eu vou passar tudo o que você precisa para fazer o seu próprio projeto. Pensando em São Paulo, capital, o edital anual é o VAI, né? Ele tem duas linhas, que se chamam VAI 1 e o VAI 2. O VAI 1, ele pretende contemplar grupos de até 3 artistas, né? Ele é voltado para pessoas de até 29 anos, né? E ele tem uma verba de fomento de R$50 mil. Então, muitas expressões são contempladas. Acho que desde da dança, poesia, literatura, o audiovisual, são previstos aí dentro dos editais do VAI modalidade 1. Uma outra modalidade do VAI é o chamado de VAI 2. Ele contempla aí também pessoas que são
moradoras da cidade de São Paulo. Ele é pensado como continuidade do Vai 1. Ele tem uma verba que gira em torno dos R$100 mil, e nesse sim, pessoas que têm mais de 29 anos podem se inscrever e serem possivelmente contempladas. Então, acho que o Vai, para quem é da cidade de São Paulo, é uma boa. Um outro edital que é muito falado, também anualmente ele é lançado, é o PROAC, né? O PROAC ele é realizado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, todos os anos, né? Já há muito tempo, né? Dentro do PROAC existem várias modalidades, como HQ, literatura, música. O PROAC ele é um programa, dentro desse programa existem várias linhas, né? E os valores de fomento, eles variam de acordo com a expressão artística. Todos os anos, aproximadamente aí no mês de abril, os vários editais do PROAC eles são lançados. Bom, eu acho que vale a pena falar também de lei de incentivo, né? A última lei de incentivo que trouxe uma ajuda maior foi o Aldir Blanc, no ano de 2020, né? Fazendo homenagem aí ao compositor que faleceu no início do período da pandemia. E o Aldir Blanc tinha um objetivo de socorrer, de ajudar milhares de artistas e produtores e técnicos do Brasil inteiro, né? Então, houve a distribuição de uma verba em cada estado, em cada cidade, houveram editais para que essa verba chegasse nos artistas, né? Então, na grande maioria das cidades, cada artista ou cada produtor escrevia o seu projeto, fazia a sua proposta, né? E você concorria a um valor para manter seu espaço cultural, poder fazer uma live. A grande maioria das atividades não eram presenciais, eram atividades online, até pelo período de isolamento social que a pandemia impôs. Nesse momento, está tramitando uma outra edição da Aldir Blanc, né? Chamada de Aldir Blanc 2. Essa nova lei, que também é uma lei de incentivo, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, foi aprovada pelo Senado Federal, mas foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Tá falando sério? Ih, rapaz. Tá tudo perdido? Ainda não, mas está travado. A perspectiva era de que a verba chegasse na ponta, chegasse nos municípios, chegasse nos artistas em 2023. Depois desse veto do presidente Jair Bolsonaro, não se sabe se em 2023, de fato, essa verba chega na ponta. Uma outra lei de incentivo que não chegou, porque também foi vetada pelo presidente, foi a Lei Paulo Gustavo, que prevê um valor considerável, sobretudo para o setor audiovisual, mas também para outros setores da cultura, isso no Brasil inteiro, né? E a gente torce para que as coisas nesse país mudem e que algo comece a avançar. Bom, eu acho que depois de pontuar aí as principais leis de incentivo, mesmo que com problemas, e os editais que regularmente são publicados, tem um outro passo agora, que é um passo que cabe a cada artista, a cada produtor, a cada técnico, que é se preparar. Saber qual época do ano esses editais costumam ser publicados. Vale muito a pena ler os outros editais, porque eles mudam pouquíssimo de um ano para o outro, e preparar o que eu chamo de um kit. É um kit de materiais que você precisa ter para se apresentar. Como um trabalhador apresenta o seu currículo, um artista tem que ter aí já pronto. Claro que é um material que ele está em constante construção, mas tem que ter uma base já pré-produzida, que é o release. Release é um texto, não mais que 20 linhas, então você vai contar um pouco da sua trajetória, contar do seu processo criativo e da sua produção artística, como ela acontece. Então é um texto de não mais de 20 linhas, né? Fazer um trabalho de deixar visualmente um pouco mais agradável, você pode fazer isso no Canva, que é uma ferramenta gratuita, ou você pode, se você tiver com condições, pode até pedir para um designer preparar para você e deixar uma apresentação desse texto um pouco mais interessante. Eu acho que um outro elemento desse kit importante de materiais é o Media Kit. Então você vai pesquisar na mídia, sobretudo na mídia digital, citações sobre você ou sobre o grupo que você faz parte. Reportagens sobre eventos que você participou, sobre espetáculos que você produziu, e aí você vai, com os prints mesmo dessas reportagens, formar um material de não mais que 4 reportagens de atividades em que você fez parte. Ah, mas eu nunca fui citado em nenhum jornal, nunca fui citado em nenhum blog. E agora, o que eu faço? Bom, também não tem problema. Aconselho que você envie o seu portfólio, o seu release, por e-mail de jornais regionais, de portais que sejam especializados na sua cena. E aí ele, com certeza, vai rolar essas publicações e aí você monta o seu Media Kit. Também vale a mesma coisa do release. Faz um trabalho no Canva, deixa mais agradável, coloca uns elementos, coloca uma cor, tenta dar uma identidade visual para você. Então, assim, a identidade visual
visual do artista, ela tá na roupa que ele veste, no seu cabelo, no seu penteado, mas também tá no seu material de trabalho. Então, tudo isso compõe a sua identidade visual. Acho que o terceiro elemento aí desse kit é o seu portfólio. Então, no seu portfólio, você vai inserir ali todos os eventos que você tocou, que você cantou, que você encenou, os flyers, fotos, citações em jornais, em revistas ou em portais. Então acho que isso forma o portfólio, que pode ter várias páginas, e alguns editais limitam o tamanho do documento do portfólio. Tá? Aí você vai ter que, lá no edital, ver até quantas páginas eles pedem e adequar. E aí é claro que se você tiver que selecionar, você vai priorizar aquelas apresentações ou aqueles eventos que tiveram maior público ou maior visibilidade. Acho que por fim tem a produção do currículo cultural artístico, que ele não é tão formal como um currículo de um advogado, por exemplo, ou de uma pessoa que não trabalha com arte, mas ele não deixa de ser um currículo. Então tem que ter lá o seu nome artístico, os seus dados de contato, tem que ter aí a sua formação, né? Tanto a sua formação cultural, como também a formação acadêmica, e tem que ter a sua experiência como artista. Diferente do portfólio em que você vai inserir mais fotos, no currículo você vai inserir texto mesmo. Então você vai dizer lá o nome do festival que você apresentou, o ano, ponto, nada mais. E vai pro próximo e assim por diante. Também vale a pena no currículo você escrever aí uma mini bio, né, que é uma mini biografia da sua trajetória artística, em não mais que 10 linhas. Até aconselho que você tire o texto da mini bio do release. E o quinto elemento, também importante, é que você tenha uma pasta no seu computador ou drive, tudo organizado, né? Então, todas as fotos que você tem na sua carreira, em outra pasta, todos os flyers dos lugares em que você se apresentou, em uma outra pasta, os editais ou o edital que você vai submeter, porque ele é muito importante, porque você deve segui-lo fielmente. Todos os editais, eles pedem no momento da inscrição uma previsão orçamentária. Normalmente você envia uma planilha com a previsão de todos os custos que você terá, né? Esses custos devem ficarem abaixo do que eles oferecem, né? Mas de preferência cravar o valor. Então vamos pensar num VAI1 em que ele te oferece 50 mil reais. A ideia é que o orçamento ele chegue em 50 mil reais. Se ele chega a 52, você terá que dizer de onde você vai tirar esses 2 mil reais excedentes. Se ele chega a 48, 49, não costuma ser legal. Então é ideal que você chegue, crave no valor em que eles oferecem, né? Então o que você vai prever nessa planilha? Você vai prever os aluguéis de equipamentos básicos, né? Você vai pesquisar o valor de mercado de cada equipamento e vai inserir os profissionais contratados, né? Então você vai procurar saber quanto que recebe cada profissional no mercado atualmente e vai prever o pagamento desses prestadores de serviço, o cachê dos artistas, inclusive o seu, né? Como proponente, a questão do transporte, alimentação, materiais de escritório, confecção ou aluguel de figurino, de espaço, enfim. Então você vai descrever detalhadamente nessa planilha os seus gastos, né? Acho que muita atenção aí na aquisição de equipamentos, né? Você também deve prever a aquisição de equipamentos, dizer o valor que eles estão custando atualmente, e as notas fiscais você deve guardar para apresentar posteriormente na prestação de contas, né? Então assim, na grande maioria dos editais não é proibida a aquisição de equipamentos, desde que eles sejam de uso para o projeto e que você preste contas depois através de nota fiscal. Ainda nessa parte de previsão orçamentária, a contratação ou não de um contador, ela depende muito do tamanho do projeto e de qual projeto é. Se são projetos com a verba acima de 100 mil reais, com a emissão de várias notas fiscais para prestadores de serviços, talvez seja interessante você contratar o serviço de um contador e, evidentemente, inserir os custos dele na planilha. Os pagamentos para os projetos contemplados, eles são depositados em conta bancária, quase sempre no Banco do Brasil. Você deve abrir uma conta no Banco do Brasil, essa conta tem que ser no nome do proponente, precisa estar zerada, né? Antes de receber a verba, e no final do projeto você deve novamente zerar essa conta. Eu abri uma conta no Banco do Brasil, eu recebi o valor desse projeto, eu usei e no final a conta zerou, então eu encerro a conta e assim encerro o projeto. Todos os pagamentos, todos os depósitos podem ser feitos transferência por Pix. Dessa maneira você consegue ter o registro de todos os gastos que você fez. Então eu não vou sacar dinheiro e fazer os pagamentos. Então, vou fazer sempre transferências, ou eu posso, inclusive, solicitar um cartão de débito e fazer a compra de equipamentos ou aluguel e pagar
com esse cartão de débito. Acho que um outro ponto fundamental é a criatividade da proposta. A sua proposta, ela dentro do possível, ela tem que ser inédita, né? Ela tem que ter um público alvo definido. E aí falar de criatividade para artista é algo mais fácil, mas ao mesmo tempo é subjetivo, né? Então assim, dentro da cena da cultura funk ou do hip hop, existem várias ações, várias manifestações em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Então, o que você consegue fazer de novo? Com qual outra expressão cultural você consegue dialogar? Então, sempre pensar em inovação, em criatividade e viabilidade. O projeto, ele deve ser executado de forma mais fiel possível de como você propôs lá no seu projeto, porque foi aquela sua proposta que foi aceita. E se ela que foi aceita, então ela que tem que ser executada. Se você precisar, durante o percurso da execução, fazer alguma mudança mínima, como a mudança de endereço de uma atividade, ou como a mudança de data, ou como a ampliação, você deve comunicar ao órgão responsável pelo edital que você precisa fazer as alterações. Você comunica por e-mail, detalha a importância dessas mudanças e os motivos, aguarda o e-mail de confirmação e de autorização. Uma vez recebendo esse e-mail de autorização das mudanças, aí sim você realiza as mudanças. Caso contrário, ainda não. Depois de todos esses passos, inclusive o passo da execução, vem aí o momento que talvez seja o mais temido ou o que mais pode gerar dor de cabeça, que é o momento da prestação de contas. A prestação de contas nada mais é em que momento que você vai dizer o que você fez e como você fez, né? Você vai juntar as notas fiscais de aquisições, os contratos de locação de equipamentos, as notas RPA dos prestadores de serviço que você contratou, o extrato bancário da conta, né, demonstrando em que ela estava zerada, que ela recebeu o valor, que todo esse valor foi gasto, e vai juntar todos esses documentos e vai anexar junto com o relatório, nada mais que descrever como as atividades aconteceram, qual o número de públicos elas tiveram ou quantas visualizações, aonde elas ocorreram. No relatório você vai anexar fotos, vídeos, imagens e vai fazer a descrição do projeto. Bom, e funciona dessa forma, a prestação de contas, você enviando os documentos junto com o relatório, ela é aprovada e aí o projeto aí sim está finalizado, né? Então acho que os projetos eles são finalizados quando a prestação de contas ela é aprovada. Muitas manifestações culturais das juventudes, da juventude trabalhadora, da juventude de periferia, como o punk, como o rap, como o funk, ele traz uma questão que é pilar, assim, que é elementar na minha opinião, que é a questão do faça você mesmo, né? Acho que não cabe na cultura do underground, independente da manifestação, você ser sempre dependente de redes e de cadeias. Nessa cena das várias conexões entre as tribos e as expressões artísticas, a gente precisa se encontrar e se consolidar para fazer a gente mesmo, né? Então, por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo em um espaço cultural aqui de Taboão da Serra, super interessante, que é a Casa Iaiá, que é um espaço de exposição de artistas periféricos, é um espaço de convivência, é um espaço de entretenimento, mas também é um espaço de formação mesmo cultural, é um espaço que ele é fundamental em uma cidade, em uma região que ela é marcada muito mais pela desigualdade social do que pela sua produção artística, mesmo sendo uma produção artística latente e vigorosa. Então acho que o lugar que eu escolhi para gravar esse vídeo fala muito da essência do que é o faça você mesmo, que vem do punk, mas que também se estende para as outras manifestações da juventude, de periferia. Não sei qual que é, se me vê dão ré, 30 carapé, do piolho vem descendo lá na Conde Febre, que cleque enlouquece, black só de arma pesada, inferno em massa, vem violentando a minha quebrada, basta, eu registrei, vim cobrar sangue bom, boa ideia quem tem, não vai tirar a ninguém, meditei, mandando um som com os irmãos da fundão, volta ao canão se os homens vêm, desfaz o grandão, rap é o som, embora lá no morro só louco, a união não tem fim, vai moscar, se envolve Jão, já vi seus pivete, dizer que rap quer curtir, ouvir te fortalece, não esquece, quem conclui é o mestre, basta, quem longe for, vem com pudor, lutou pra conseguir forte dor, tem que depor e não voltar, sujou.